Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um encontro do Grupo de Estudos de Direito Sistêmico. E nós vamos dar continuidade à leitura do livro Para que o Amor Dê Certo, de Bert Hellinger. Nós vamos retomar na página 138, depois de uma rodada. Hoje nós temos como leitora a Mônica. Obrigada, Mônica. Estamos sob a supervisão da Cleusa. Lembrando que hoje é o nosso penúltimo encontro de 2025. Nós faremos uma pausa de férias, então nosso último encontro será semana que vem, dia 9. Dia 16, né, de dezembro vai ter um encontro que eu creio que seja só presencial, porque é em comemoração dos 100 anos do Bert Hellinger pelo IBCF em São Paulo. Então, se alguém tiver interesse em participar, dá para obter informações pela página do IBCF oficial no Instagram. Nós retomamos a leitura em fevereiro, dia 3 de fevereiro de 2026, então as férias vai ser umas férias razoáveis. É, E lembrando, né, para quem estiver assistindo a gravação a primeira vez, quiser participar ao vivo conosco, os nossos encontros acontecem todas as terças, às 20h20. O link sempre é o mesmo, e para obter as informações de acesso, através do perfil Leituras Sistêmicas no Instagram. E sem mais delongas, já passo para você, Cleusa. Obrigada, Helena. Boa noite a todos, né? Sejam todos muito bem-vindos, né, a mais esse encontro e que a gente consiga fazer desse momento um momento de aprendizado e de reverência, né? Principalmente esse momento que está sendo reverenciado os 100 anos do Bert Hellinger, né? Eu não tenho certeza, mas eu acho que no dia 16 também tem comemoração da ABC, que a DC tem 3 lives, eu não lembro da data da última live, mas tenho a impressão que é dia 16 também. Daí, quem não for no encontro do IBCF, que é presencial, de repente tem a live da ABC, que também é em comemoração do centenário do Bert, né? E assim, a gente está vivendo esse momento muito especial, né? Que por conta do centenário dele está se resgatando uma série de acontecimentos, né? Desde que começou esse movimento no Brasil, né? No final da década de 90, né? Porque muitas pessoas foram, né, pioneiras para trazer isso, para que a gente tivesse isso do jeito que a gente tem hoje. E nós temos a responsabilidade de ser guardiãs desse conhecimento, né? Então, por isso que eu acho esse grupo extremamente importante para a gente estar sempre relendo e lembrando, né? Do Bert ter deixado bem claro que não era uma coisa fixa, que é um movimento fenomenológico, que esse movimento segue, mas a gente nunca esquecer dos pilares e nunca esquecer de quem veio antes da gente e que guardou isso para que a gente tivesse acesso, né? Então, assim, eu sou extremamente grata, né, às pessoas que me trouxeram isso pela primeira vez, né? E aos professores todos que passaram pela minha vida e ao Bert, que para mim foi muito especial. E, assim, uma coisa que falam muito, né, do olhar dele. Então, assim, eu tenho comigo, né, momentos que teve essa troca de olhar, ele tinha um olhar extremamente compassivo. No mesmo momento que ele tinha uma dureza, ele atuava de uma forma, uma docilidade que só quem pôde presenciar isso é que vai entender, que não dá para a gente descrever. Então, realmente foi um ser muito especial que a gente teve, né? E eu sinto assim ter sido muito privilegiada de ter esse acesso a ele. Quando a gente teve aqueles 2 módulos com ele, que foi lá em Águas de Lindóia, que foi 2 semanas, em 2008 e 2009, era assim muito interessante, porque o encontro começava às 9 horas. 7h30 já tinha gente sentada na porta para poder pegar a cadeira mais próxima dele.
a porta só abria 10 para as 9. Então ficava aquela fila enorme. E na hora que abria a porta, tem até um vídeo no YouTube que entrava, a gente entrava correndo, feito criança, no jardim de infância. Um monte de adulto correndo, feito criança, para poder pegar as cadeiras mais próximas do Bert. Então, assim, foram vivências assim muito especiais que a gente pôde ter com ele, né? Então, para a gente não ficar muito nessa fala, vamos para a leitura. Obrigada, Mônica, por ler. Eu passo para você. E daí, durante a leitura, a gente vai ver o que a gente consegue extrair disso. Sim, então vamos lá. Depois de uma rodada, continuação da página 136. Cristo, estou muito otimista. Por meio da constelação, os meus avós, principalmente a minha avó e nosso filho morto, se tornaram presentes para mim, presentes em mim. Também a nível de sentimentos, eles estão presentes e tenho agora uma imagem. Entretanto, quanto a Brigitte e a minha família atual, está faltando algo. Berhellinger, você precisa pensar algo bem especial para a sua mulher. Christoph, sorri e assente com a cabeça. Então, Brigitte também sorri e também assente. Brigitte, eu estou bem. Sempre me esforcei por incluir também o nosso filho morto. Ele está perpetuado em nossa casa. Existe um grande desenho onde se vêem 5 crianças. Nossos filhos contam aos seus amigos sobre o seu irmão mais velho. Ele vive, por assim dizer, conosco. Bert Hellinger. Se existem tantos desenhos, é suspeito. Brigitte, eu queria que ele não fosse esquecido. Bert Hellinger. Se vocês deixarem a criança vibrar com vocês de modo normal, então não é necessário fazer mais nada. Brigitte, é possível. Bert Hellinger, recomece. Brigitte ri e assente com a cabeça. Certo. Durante uma rodada na manhã seguinte, ele lhe deve algo. Brigitte, dormi bem. Tenho muitas perguntas, perguntas demais. Muita coisa está passando pela minha cabeça. Tenho dúvidas se realmente aprendemos algo da constelação. Duvido ainda, porque se trata da aceitação. Berhellinger interrompe. Não está resolvido. Ele lhe deve algo que não está disposto a dar. Brigitte, ontem ele queria dar-me um presente. Berhellinger interrompe. Não quero falar sobre isso. Para Cristo, está bem claro que você lhe deve algo. Não sei o que é. Tampouco quero saber. Isso precisa ser colocado em ordem. Os relacionamentos reagem muito sensivelmente ao dar e ao aceitar, ao respeito mútuo. Brigitte assente com a cabeça enquanto Christoph permanece de braços cruzados. Christoph, dormi muito mal. Não sei me expressar. É como se fosse uma imagem deslocada. Algo se deslocou, mas não está claro. Bert Hellinger, não importa. Algo assim pode precisar de tempo até que se desenvolva. Deixar a nova imagem fazer efeito. Bert Hellinger, gostaria ainda de chamar a atenção de vocês para o seguinte: quando surgem novos temas ou uma nova imagem, não se deve agir imediatamente. Isso é muito importante. Não se deve tomar decisões imediatamente, mas é a própria imagem que atua e depois de algum tempo
deixa claro o que deve ser feito. Quando a pessoa age muito depressa, em geral se adianta a alma. Então a imagem se recolhe novamente. É importante não tomar decisões precipitadas, mas continuar fazendo exatamente como antes, sem nenhuma alteração, até que de repente fique claro. Ou então ocorre uma mudança sem que a gente perceba, por assim dizer, sem nenhuma pressão do próprio eu. Bom, Cristo é é, bom, lê só essa frase e vamos fazer uma pausa. tá. Cristo e Brigitte assentem com a cabeça. Uhum. Eu acho que aí a gente já tem um material para reflexão, né? Sim, É, eu observei duas, três coisas, mas de repente tem coisas que eu não observei. Uma coisa que chama atenção é quando eles se referem ao filho morto e a forma de fazer de presente com o desenho, né? Então, é o que a gente já conversou em outras situações, que de repente você ter só representação externa e não ter a mudança interna, não adianta. Quando tem a mudança interna, a representação externa não é tão importante, né? Então, no primeiro momento, às vezes você precisa daquele externo para trazer aquilo. Mas na hora que você leva essa imagem, que você leva isso para o teu coração, para a tua alma, daí aquela representação externa não é tão importante de ser perpetuada, né? Por isso ele fala aqui, se vocês deixarem a criança vibrarem com vocês de modo normal, então não é necessário fazer mais nada, né? Então, eu acho que isso é uma coisa importante da gente estar trazendo para a gente, porque às vezes a gente fica tão preocupada com a representação externa que a gente não consegue deixar isso atuar internamente, né? Então, outra coisa é você levar uma situação para o campo e depois você ficar martelando isso, né? Ficar pensando, 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 em vez de deixar simplesmente a imagem agir. Não ter essa entrega, não ter aquela compreensão, né? Porque assim, a ansiedade da gente mudar a vida, você quer sair dali fazendo mudanças e não dá tempo para isso agir. E às vezes algo que acontece no campo, algo que acontece na hora que você faz o trabalho, isso vai ficar reverberando e você vai ver resultado meses depois. Algumas citações até anos, é né? verdade. Porque É, você faz o trabalho e aquilo vai atuando, continua atuando, né? Então, tem as situações que a pessoa relata, né? Que nem eu tive situações da pessoa fazer a constelação de um determinado assunto, quando ela chegar em casa, ela observar uma mudança naquilo que ela veio trabalhar, sendo que a pessoa que está em casa nem sabia o que ela estava fazendo. Então, já aconteceu isso, né? Da pessoa vir para trabalhar um tema e quando ela chegar em casa, tipo assim, ela já sentia a mudança, né? E ela vinha relatar, nossa, aconteceu isso, ou na semana seguinte. Mas tem situações que isso vai demorar para você ver resultado. Então, assim, a gente tem que estar preparado para isso, que não é você colocar e aquela imagem de solução vai estar no dia seguinte já, ou no momento seguinte já, né? Às vezes tem aquelas coisas que você está trabalhando e você já vê o rosto da pessoa mudar, você vê a expressão mudar na hora,
mas às vezes isso não acontece. Às vezes esse movimento demora, às vezes essa imagem requer um tempo para poder chegar e realmente se implantar. Então, não ter essa cobrança é algo muito importante. Né? Daí, não sei se alguém quer fazer alguma colocação em cima dessas coisas que a gente leu até agora, né? Se tem alguma pergunta que eu possa responder. Fala, Lene. É, eu considerei muito pouco, né? Assim, em termos de da vida, né? Participei como representante várias vezes, mas as minhas constelações demoram muito tempo para ter resultado, assim, de ver realmente aconteceu. Tem uma que levou 7 anos e a última que eu fiz há uns 3 anos atrás ainda está reverberando comigo. Não sei se é normal isso. Ou se tem alguma coisa que a gente faça que. Mas é tudo, sabe, o tempo todo eu ainda analiso o que aconteceu em uma e outra, mas geralmente demora, sabe? É. No meu Então, caso. uma coisa que é complexa é essa frase que você acabou de dizer, eu analiso. Esse eu analiso é aquela coisa da expectativa e você ficar querendo, e nem eu falo assim, tinha algumas citações do Bert que eu acabei fazendo a minha, né? Tipo assim, a gente reza, Pai nosso que estás no céu, seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade desde que eu aperte o botão do controle. Então, a gente quer estar com o controle na mão, apertando o botão e que as coisas acontecem no nosso momento. E esse movimento, ele não obedece isso, né? E assim, e é muito interessante quando a pessoa quer manipular o campo. Não tem jeito. Muito recentemente eu tive uma experiência dessa. A pessoa ela queria manipular o campo para que a constelação fizesse aquilo que ela queria. Então, ela não foi ali para ver, para olhar para uma situação, ver como a situação se mostra e o que ela teria que estar fazendo ou mudando em si. Não, ela foi com uma ideia pré-determinada que ela ia fazer a constelação e ela ia mudar a situação, de acordo com a vontade dela. E isso não aconteceu. E ela está brava. E, e assim, e eu acho que é um movimento dela, né? Ela está brava porque ela quis manipular e não dá, né? Então, assim, é um campo que a gente precisa respeitar. Quando a gente escolhe olhar para alguma coisa, a gente tem que estar aberta para que o campo mostre, porque muitas vezes o que ele mostra é surpresa, é aquilo que está oculto. E se fosse uma coisa que a gente já sabia, não precisa da gente fazer a constelação, né? Então, assim, essas reflexões assim são muito importantes para a nossa vida e para aquelas pessoas que a gente atende, que vêm nos procurar, né? Que não, na hora que você abre, é uma caixinha de surpresa, você não sabe o que está oculto e o que precisa vir à tona, É isso mesmo, obrigada, Creuza. né? E Obrigada. se você olhar aqui antes, onde eu não sei se em algum lugar eu li que a pessoa está pensando, pensando, pensando. E não adianta ficar pensando, pensando, pensando. Você mexeu na energia, né? Aquela coisa, a gente jogou a pedra no lago, você jogou, vai se formar os círculos, independente da tua vontade, não tem como você parar isso. Fala, Helena. É, bom, eu vou falar um pouco sobre coisas minhas, né, pessoais nessa jornada aí. É, eu normalmente não, eu procuro não pensar, né? Mas passa um tempo, às vezes eu olho para coisas da minha vida assim
que eu olho para trás e falo, nossa, isso mudou, e eu não tinha percebido, né? Então, assim, todo esse movimento que a gente faz, seja em constelação, seja aqui, ó, no grupo de estudo, porque quantas vezes a gente pegou esses livros aqui e é como se a gente estivesse fazendo um movimento ali na leitura, né? Então, assim, Sim, é muito interessante, gente. Eu estou muito atenta e eu tenho visto, assim, o quanto essas coisas ainda estão reverberando, né? E quando eu tô como, às vezes, participando de algum grupo, e recentemente eu participei de um, e eu fiquei assim, eu comemoro essas vitórias, porque é aquelas coisas que a gente está sempre naquele mesmo movimento, né? Você vê, você está ali ainda parado naquele lugar. E aí, às vezes, acontece de eu estar num grupo e surgir esse assunto e eu ver que aquilo ali não toca mais, sabe? Então, recentemente teve um dos mundos dos mortos. E eu já tinha percebido essa minha atração pelo mundo dos mortos, né? Era uma coisa muito forte, por mais que eu tivesse consciência, falando, não, não é aqui o meu lugar, mas quando eu vi, eu estava lá envolvida. E aí teve uma constelação lá, e foi a primeira vez que eu reconhecia, tinha um respeito, e aí eu não fui atraída. E aí eu fiquei muito feliz, que eu falei, nossa, gente, então assim, eu tô conseguindo ficar no meu lugar, né? Então, esse é uma das coisas. Então, não tem tempo, né? Quando a gente começa a sentir, perceber as coisas na nossa vida, a gente começa a falar, ah, isso está mudando, então ainda está em movimento. E aí, sobre isso que traz um livro, eu atendi recentemente uma pessoa e que não tem jeito, o cliente costuma ir para o cabeção, né? Então, por mais que você conduza, o cliente vai para o cabeção. Então, eu sempre levo as pessoas para sentir no corpo. Quando eu estou vendo que ela está indo lá para o cabeção, eu falo, ah, tampa, fecha os olhos, vamos sentir no corpo. E é importante também a gente trazer isso para o cliente, né, que é um processo, porque não tem o final feliz, né? Às vezes é o momento dele é só até ali, os passos que ele consegue só dar até ali. E nessa cliente eu vi que era muito difícil para ela, né? Era algo que já tinha aparecido em outros trabalhos, nem era de constelação, e que você via que ela negava, né? Então era um aborto, envolvia o ex-marido e ela negava aquilo, né? Então, no final, eu fui fazendo ela ir, conduzindo ela para o corpo, então você percebia a emoção dela, que realmente tudo aquilo lhe fazia sentido, mas que ela ainda precisava digerir, né? Então, eu só no final terminei mostrando para ela assim, ó, a colocação, né? Então, foi mostrada ali e falou, ó, fica com essa imagem, né? E deixa ela ir atuando em você. Não queira fazer nada, não precise ir lá abraçar o ex-marido e, né, tipo, trazer para morar junto, que ainda é uma resistência. O aborto para ela também é algo que não foi uma coisa consciente, né? Então, ela lembrou de histórias, então foi um aborto espontâneo que ela teve e na época para ela como se tivesse assim, ah, eu menstruei, entendeu? Então, tudo aquilo para ela estava difícil. Então, eu falei, respeite seu tempo, né? E então, é importante também, né? A gente, que nem ele relata aqui, quando a gente vê uma imagem, espera um momento, né? Não faça nada com isso. Porque a alma realmente tem que, né? Essa distância entre cabeça e coração é muito longa, gente. E quando racionaliza, esquece, né? Perde. Então, é isso. Tipo assim, é muito interessante, né? Tipo assim, eu não sei onde eu vi uma citação do Bert que ele fala que quando ele estava lá na África do Sul, ele perguntou para alguém sobre distância, né? Qual era a distância mais longa? A pessoa respondeu que não era do Cairo até a cidade do Cabo. Então, uma coisa está lá no norte da África e o outro está lá no sul. Então, a pessoa respondeu: a distância, a maior distância não é de lá até aqui, é daqui até aqui. Então, assim, a gente, com a cabeça, com o racional, a gente compreende um monte de coisa, mas a gente não traz para a nossa alma, para o nosso coração. Essa semana, conversando com uma pessoa que fez uma constelação há algum tempo atrás, daí o filho veio fazer uma constelação, surgiu uma série de coisas, né? A constelação que ela fez era relacionado à história dela, à família de origem, daí o filho acabou, né, tipo assim, aparecendo algo da família de origem dela, algo da família paterna,
E, e ela num sofrimento porque ela não vê o filho dar um passo. De repente, conversando com ela, como que está o pai do seu filho no seu coração? Então, assim, ela ficou sabendo de histórias da família do ex-marido, né, alguns acontecimentos pesados, então ela ficou achando que se o filho não dá um passo, porque aconteceu aquelas coisas na família do ex-marido, né? E não que aquele homem é o melhor pai que ela escolheu para o filho dela. De quando ela olha para o filho, aquele homem está ali, né? Então, daí, assim, de repente ela ficou olhando para mim, ela falou assim, nossa, eu não parei para pensar nisso, né? É uma coisa que eu vou ter ainda que pensar para poder digerir isso, assim. Porque eu já falei para ela, você não tem que abraçar e achar que aquele homem que fez algo que te magoou é o homem ideal, tem perdão, não tem nada disso. É só você saber que ele é o pai e que como pai você precisa aceitar, porque ele está no teu filho. A família dele está no teu filho. Enquanto você não aceita isso, o teu filho se sente dividido entre as duas famílias, né? Então, assim, essas coisas são muito complexas. Essas imagens de solução e você trazer isso, né, para o coração, essa imagem, dar um lugar no nosso coração para aquilo que foi do jeito que foi. É difícil. Quando a gente está nesse caminho e a gente consegue fazer algumas colocações nesse sentido, você vê que você passa por algumas tribulações de uma forma mais leve, que você passa por tribulações mais inteira, então aquilo não te derruba. Então, essas coisas que eu acho importante vocês prestarem atenção. Quando a gente aceita a vida do jeito que ela chegou até nós, com o preço que custou aos nossos pais, aos nossos avós, a gente passa pelas tribulações de uma forma mais leve, né? E quem trouxe esse conhecimento para a gente foi o Bert, né? Então, assim, eu não tem tamanho a gratidão que eu tenho pelo conhecimento que ele trouxe. E que como eu mudei, eu percebo a minha mudança no dia a dia. Como coisas que antes me desestruturavam, hoje não desestruturam. Porque os problemas, eles continuam acontecendo. Não quer dizer que porque a gente conheceu a constelação, a gente conheceu o Bert, conheceu as ordens do amor, a nossa vida vai ser perfeita. Não, você vai ter as tribulações. Mas se você está no teu lugar, você passa. Mais alguém tem alguma coisa para colocar? Bem-vindo, Eurico. Bem-vindo, Celso. Bem-vinda, Mônica. Em outra mão. Se ninguém tiver nada para colocar, daí a gente continua a leitura. Então, vamos mais um pouquinho, Mônica. Tá. Ah, eu lembrei de acho que é no livro do Hellinger que aparece que é um índio, uma pessoa pegou um trem-bala para chegar a um lugar e ficou sentado, não foi? Esperando, e alguém perguntou: o que que você está esperando? Eu estou esperando a minha alma chegar. Acho que é no É, livro dele que está esse. tem essa história em algum Tem. lugar, né? Assim, porque a viagem foi tão rápida que o corpo Uhum. chegou e a alma não chegou. Então, ele parou Isso, para esperar a alma chegar. E isso isso, eu acontece com lembrei a disso. gente também. Então, você me faz lembrar. Har, durante a constelação, ela me fez lembrar por um curto momento a minha irmã. Quando ela chorou, tinha os mesmos olhos da minha irmã, Berhellinger. Não tem, não. Ela tem olhos completamente diferentes, semelhantes. Berhellinger. Isso é pura fantasia.
Isso me fez lembrar. Bert Hellinger. Você me faz lembrar. É um truque sujo por meio do qual obrigamos a outras pessoas a algo que nada tem a ver com elas. Por exemplo, você me faz lembrar o meu pai. Se tive problemas com o meu pai, projeto tudo isso, tudo em você, porque você me faz lembrá-lo. Isso é um truque muito sujo. Raro. Foi apenas por um breve momento. Bert Hellinger. Mesmo assim, já é demais. Especialmente quando um homem diz à sua mulher: Você me faz lembrar. Então, o relacionamento está perdido. Ou quando a mulher diz: Você me faz lembrar. Então, o relacionamento está perdido. Podemos sepultá-lo. Está bem. Algo mais? Harm. No momento, não. Bert Hellinger. Dei-lhe uma pequena lição? Sorri. No dia seguinte, discutir para descansar do amor. Bert, a sua frase de ontem, agora lhe dei uma pequena lição, foi difícil de aceitar. Entendi o conteúdo, mas não pude aceitar a frase. Tampouco sei com o que está relacionada. Bert Hellinger. Foi uma boa lição? Foi boa. Harm e Marion riem. Então Harm segue falando com voz comovida. Hoje de manhã tivemos uma discussão. Achei tão típico do nosso relacionamento. Primeiro nos entendemos bem e de repente começamos a discutir. Então não tenho qualquer influência sobre o desenvolvimento posterior da discussão. Tudo se descontrola. Para mim, é inexplicável que algo assim possa acontecer. Bert Hellinger. Como a gente deve lidar com uma discussão está nos contos dos irmãos Grimm. Mas eu gostaria muito de saber a causa. Bert Hellinger. Vou lhe dizer como lidar com essa situação. Não vou falar sobre a causa. Você conhece o conto do Alfaiate Valente? Sim, um pouco. Bert Hellinger. O alfaiate valente foi atacado por um unicórnio. Você sabe o que ele fez? Não. Bert Hellinger. Deu um passo para o lado. Olha a Marion nos olhos. Ambos riem abertamente. Bert Hellinger. De acordo. Algo mais? Não. Marion. Dormi muito bem até as primeiras horas da manhã. Aí tive um sonho terrível. Depois disso, não consegui mais dormir direito. Então, nos atracamos. Agora estou mal-humorada e aborrecida. Bert Hellinger, e você se sente bem desse jeito? Marion, às vezes. Marion ri. Bert Hellinger, pois é. Marion, não. Na verdade, hoje não. Marion sorri ao falar. Bert Hellinger, se é para você um prazer estar mal-humorada, às vezes o seu parceiro deve dizer-lhe: Eu aguento isso com prazer por você. Essa seria também uma possibilidade de lidar com essa questão. Para os casais, alguns casais precisam descansar do amor. Nas discussões entre um casal, trata-se, na maioria das vezes, de ganhar distância. Por meio da discussão, se restabelece uma distância. Marion, sim, talvez seja isso. Bert Hellinger, mais alguma coisa?
Marion, não. Algumas horas mais tarde, brigar é uma maneira de criar distância em relação ao companheiro. Marion, eu tenho dúvidas sobre aquilo que você me disse há pouco, sobre a briga. Hellinger, o que foi que eu disse? Marion, que brigar cria distância quando o amor se torna muito grande. Eu não quero isso, porque estivemos brigando durante muito tempo. Agora, nós dois queremos estar mais próximos, porém, simplesmente não conseguimos. Hellinger, a proximidade e a distância se completam. Quando um relacionamento se torna muito estreito, acontece uma briga e depois tem-se a distância ideal. Em seguida, os dois podem se reaproximar. É uma alternância. Via de regra, é muito mais bonito depois de uma briga. Marion, via de regra, talvez, mas não no nosso caso. Berhellinger, no seu caso, não? Marion, eu sei como é, mas agora nós não estamos conseguindo. Berhellinger, uma vez ouvi falar de um homem que foi visitar um amigo. Depois de haver trocado a campainha, o seu amigo apareceu à porta radiante. O visitante comentou: Você está tão radiante. Pois é, disse o amigo. Tive uma briga com a minha mulher. Depois disso, é sempre muito mais bonito. Marion e Harm põem-se a rir. Marion, talvez ainda mude. Berhelling, está bem. Harm, essas discussões ocupam a minha mente. Trata-se sempre de um de nossos temas fundamentais, a falta de respeito. Berhellinger, na verdade, isso pode ser resolvido facilmente. Sim? Berhellinger, sabe como? Não. Berhellinger, todos os dias diga a ela 3 coisas que a deixem feliz. Esse é um exercício muito simples. Vou experimentar. Eu vou dar mais uma paradinha, Mônica. Uhum. Assim você descansa um pouquinho e a gente volta a refletir sobre isso, né? As coisas, ele traz isso quando de você olhar para o outro e dizer, você me lembra, né? E aí ele dá aqueles momentos que ele dava aquelas respostas bem duras, né? Isso é pura fantasia, isso é um jogo sujo. Você dizer para uma pessoa que você me lembra, né? Você me lembra meu pai, você me lembra isso, né? Você dizer para o filho, né? Você me lembra o seu pai quando a mãe está brigada com o pai, né? Então, olha as cobranças e como esse tipo de situação é comum no dia a dia nosso, né? Porque a gente não é muito diferente dos outros, mesmo a gente sabendo, de vez em quando a gente se pega fazendo esse tipo de comparação. Então, é uma coisa assim bem legal da gente estar refletindo, né? De você tá olhando para outra pessoa e transferindo para ela algo que não é dela, a responsabilidade de algo que não é dela, cobrando dela um papel que não é dela, né? Então, né, isso é algo que eu acho interessante a gente trazer.
nessa, você me faz lembrar, né? E algo assim que ele coloca aqui, que assim, não consegui ir a fundo do que ele quis dizer nessa situação, né? Quando você fala para o parceiro, você me faz lembrar tal coisa, o relacionamento está perdido, né? Então, eu achei é uma afirmação super forte, né? Que dentro de um relacionamento, eu acho que a gente precisa estar refletindo muito, né? Assim, como ele fala, você me faz lembrar, então é melhor sepultar o relacionamento. Ele está dizendo aqui na página 140 desse diálogo. Então, mesmo que seja por um breve momento, especialmente quando um homem diz à sua mulher, você me faz lembrar, então o relacionamento está perdido. Ou quando a mulher diz, você me faz lembrar, então o relacionamento está perdido, né? Então, eu acho que sim, é algo bem importante da gente estar trazendo à tona para reflexão quando a gente olha para o outro. O que que ele nos faz lembrar? O que que ele nos traz? A gente está olhando para o outro como ele, ou a gente está transferindo para ele algo que não é dele? E essa coisa da discussão, né? Quando se começa uma discussão, que ele cita aqui a história do unicórnio. Quando você entra numa discussão, né? Se você enfrenta, ela só vai ficar, a coisa vai ficar mais pesada, mais acalorada. Se você dá um passo para o lado, o outro fica, você desarma o outro. Não tem como a discussão continuar. Então, assim, é algo também, tipo assim, uma tática, né? Assim, o Coyote Valente fez quando o unicórnio atacou? Ele deu um passo para o lado e deixou o unicórnio ir quebrar o chifre na parede. Então, assim, o não alimentar a discussão é uma coisa muito importante num relacionamento. É porque, normalmente, quando a gente alimenta a discussão, é porque a gente deve estar envolvido com algum emaranhamento, algo que você quer mudar no outro, em vez de você aceitar o outro. É, interessante. Né? Então, assim, são coisas que eu tenho observado bastante, tenho trazido muito para a minha vida isso, porque antes eu era muito reativa. Então, né, hoje eu consigo olhar, eu consigo ouvir, e mesmo que eu fale alguma coisa, eu não alimento. Se a pessoa aceitou, aceitou, se não aceitou, está tudo bem. É o momento dela, né? Eu não tento impor a minha verdade, né? Que é o que às vezes a gente quer impor. A gente quer levar a nossa verdade para o outro e o outro não está pronto para aquilo que a gente está querendo passar, né? Não sei se vocês têm algum comentário mais em cima desse pedaço. E outra coisa importante que ele coloca aqui, nessa coisa da briga, né? Ser uma forma de você manter a distância no momento que você provavelmente está precisando de ficar quieto, você briga com o parceiro para você manter essa distância, né? Né? E que ele fala da proximidade e a distância se completarem, né? Então, quando o relacionamento se torna muito estreito, acontece uma briga. Depois tem a distância ideal. Em seguida, os dois podem se reaproximar. Então, é uma alternância, né? Então, às vezes a briga pode ser necessária, mas vai depender do que está envolvido aí, né? Fala, Eurico. Boa noite a todos, desculpem o atraso.
Você falou, Cleusa, uma coisa que é muito verdade, tá? Eu percebo nas terapias de casais, eu percebo que é uma grande dificuldade para as pessoas é, abrir mão, às vezes, dos seus posicionamentos, sabe? É, evitar um pouco a discussão, sabe? Não aceitar um pouco mais o que é do outro. Então, essa questão de não saber ouvir, não saber aceitar que o outro pensa diferente, sabe? Essa coisa da pessoa, como você falou, ser reativa. Eu acho que quando a gente realmente, aquilo que você falou faz todo sentido. Quando a gente percebe isso na prática, quando um dos dois, ou os dois, né, que já aconteceu também, isso até também de atender pessoas que os dois eram reativos, a dificuldade fica muito maior. Às vezes, como o próprio Bert deixou para a gente um aprendizado, né? O não fazer. Às vezes, o não fazer nada pode ser a melhor solução. E é uma grande dificuldade que a gente percebe nos casais, onde surgem as divergências, onde surgem as discussões, quando vão para terapia, você vê que essa reatividade muito presente, né? As pessoas não sabem ouvir o outro, talvez refletir um pouco daquilo e conversar um pouquinho mais depois sobre o assunto. Então, concordo plenamente com você. Foi um ótimo pensamento que você trouxe. Agora, com a sua fala, eu me lembrei de uma historinha. Esses livros que têm essas histórias que ajudam, coisa assim. Então, uma mulher foi procurar o sábio da aldeia, né, com a queixa de que, tipo assim, ela e o marido estavam brigando muito. Sempre que ele chegava em casa, tinha discussão. Daí o sábio falou para ela, tipo assim, eu vou te ensinar um jeito de mudar essas discussões. Ela, mas como, né? Daí ele disse para ela assim, você faz um chá de camomila e quando o seu marido estiver entrando em casa, você coloca o chá na boca. Mas você não engole, você fica um tempo com o chá na boca. E passou um tempo, ela voltou para agradecer, né? E disse para ele assim: Nossa, que conselho maravilhoso o senhor me deu. O chá de camomila realmente fez mudar as discussões em casa, fez mudar as brigas. Então ele falou: Pois é, porque o tempo que você está com o chá na boca, você não responde, você não reage. E daí ele não tem motivo para brigar, né? Então, assim, então são detalhes. Excelente, excelente. Fala, Mas Vou fala sugerir isso preconceituosa, né? para os meus clientes, tá? Vou me apropriar da receita aí. Mas é uma Na hora que fala você... preconceituosa, Creuza. Hã? É uma fala preconceituosa contra a mulher que fala muito. Mas aí poderia ser chá de qualquer coisa, então, pode ser erva Não, na cidreira, realidade, é só poderia ser segurar o qualquer chá. coisa, né? Mas provavelmente era numa região onde a camomila Sim, era comum. Por isso ele indicou a camomila. Ah, e serve para os dois, né, Cleusa? é. Serve para os dois, não é só para a mulher. É que, no caso, É, quem foi buscar o conselho foi a mulher. sim. Né? Olha, eu vou falar Então, para você, se for o marido, dá bem para ele tomar um gole de cerveja e ficar segurando cerveja na boca também, né? Gostei da Interessante. ideia vou sugerir para a, os clientes a receita do chá. a Helena fez um comentário. Quer falar, Helena? É que essa história, o Chico Xavier já falava da água, né? Então, para não discutir, se você está irritada, você toma água. E aí tem o nome de água da paz. E é bem isso, gente.
Ou que nem a Monja Coen também às vezes fala, alguém está querendo entrar em atrito com você, e você não quer, pede licença, vai para o banheiro e fica lá. Espere, entendeu? Se é o único lugar que dá para você ficar, fica lá no banheiro, até você sair, a pessoa esquecer que queria brigar. Uhum. É, É É, interessante. essas historinhas, elas são muito interessantes. Tem uma outra que fala que um monge lá, um mestre, ele saía com os discípulos todos os dias para caminhar na aldeia. E quando eles passavam em frente a um bar, os homens estavam lá bebendo, os homens da aldeia, e via, né, ele com o séquito lá dos discípulos dele passando, eles insultavam o monge. Então, sempre, todo dia eles insultavam, ele não dava bola, ele continuava a caminhada, ensinando o que ele tinha que ensinar. Né? Um dia eles perguntaram, mestre, toda vez que a gente passa em frente àquele bar, os homens te insultam e você não faz nada. Ele falou, pois é, eles querem me vender uma coisa que eu não quero comprar. Hum, Então, né, no momento que você não hum. quer comprar, não tem briga. é, é sabedoria. Né? É sabedoria. Então, assim, eu acho essas historinhas, às vezes, traz algumas reflexões muito interessantes para a gente. É Eu cresci verdade. ouvindo dito popular, que a minha mãe usava muito, alguns ditados populares, né? Quando um não quer, dois não brigam, né? Esse é muito comum mesmo. Eu ia falar É, desse também, é isso aí. então, mas eu Né? acho que assim também, né? Vai por aquele caminho, olhando além das brincadeiras que a gente colocou aqui, às vezes é a gente também abrir mão daquilo que a gente acha que é verdade, sabe? Aceitar um pouco, às vezes, a verdade do outro, abrir mão de ter razão, né? Tem aquela célebre perguntinha, né? Você prefere ter paz ou ter razão? Às vezes é preferível ter E- paz do que ter razão, né? Então, tipo assim, é São aquela coisa muitas de você olhar para o outro e saber que a verdade dele também é certa. também. Eu acho assim que o fundamental que o Bert trouxe para a gente é essa reflexão. Cada um traz a sua verdade de acordo com a sua linhagem, né? E quando junta esses dois grupos com verdades diferentes, se não tiver esse olhar para a verdade do outro e o respeito pela verdade do outro, vai ter conflito. Né? Então, precisa dos dois se olharem, é aquela coisa, os dois se olharem, saber que são dois grupos que estão se encontrando, não são duas pessoas, né? E que tem toda essa bagagem, né? E então, assim, eu estar bem com as minhas verdades, com as verdades do meu grupo e com permissão para seguir em frente, e o meu parceiro também estar de bem com as verdades do grupo dele, ter permissão para seguir em frente, para os dois se olharem, né? Eu olhar para as verdades do grupo do meu parceiro e agradecer que sem eles eu não teria o parceiro, e poder junto escolher o que a gente quer construir juntos, com respeito com a verdade dos dois lados. Daí eu posso construir algo junto. Enquanto eu não tiver esse equilíbrio e esse respeito, é difícil construir um caminho junto, sem o respeito pelo que é do outro, pela verdade do outro. É. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui que a gente pode. E outra coisa que eu achei aqui bem interessante, esse final que a Mônica leu, né? Todos os dias diga a ela três coisas que a deixem feliz, né? Ou vice-versa, né? Um dizer para o outro três coisas que o deixam feliz. Olha como vai ser legal esse relacionamento se colocar isso em prática, um olhar para o outro todo dia e
E Vale fica para os dois lados, né? dois Isso. lados, dos dois lados. Um olhar para o outro e dizer três coisas que o deixam feliz, né? Ou que seja uma coisa, né? Não vamos começar dizendo uma coisa, para poder trazer isso para o dia a dia, trazer isso para a rotina e poder ampliar, né? Então, vamos ver mais um pedacinho. Tá. Acho que dá para ler mais um parágrafo. A compensação, tanto positiva como negativa. Berhellinger. Um dos motivos principais de uma briga é a falta de igualdade ou de equilíbrio entre o dar e o aceitar. Nos relacionamentos em que existe um grande amor, um dá ao outro algo de si. Com isso, o outro se sente pressionado. Cada dádiva coloca-me sob pressão. Então eu me sinto penhorado. Alivio essa pressão dando também algo ao outro. Mas, porque o amo, dou-lhe um pouco mais. Agora o outro também fica sob pressão e retribui. Mas, porque ama, dá um pouco mais. Assim se incrementa o intercâmbio, que fica sempre mais rico. Essa é uma felicidade rica e plena. Esse é o intercâmbio do que é bom. E por meio dele, o vínculo torna-se cada vez mais firme. Essa é a desvantagem. Com isso, perde-se um pouco de liberdade. Mas essa é uma renúncia fácil de suportar, em vista do que se recebe por ela. Marion volta-se para Harm e o fita nos olhos. Berheringer. Sim, olhe-o com carinho. Fique tranquila, que isso não causa nenhum dano. Marion e Harm sorriem. Berheringer. Essa foi a parte fácil. Agora passaremos à difícil. Acontece muitas vezes que um dos parceiros inflige ao outro algum dano. Agora, o outro também tem a necessidade de compensação e inflige dano ao primeiro. Por sentir-se com a razão, inflige ao outro algo pior do que lhe foi infligido. Assim, o outro torna a ter o direito de infligir-lhe algo ainda pior. E Marion e Harm conhecem isso? Harm, sim, sim, parece que sim. Marion faz um gesto afirmativo. Perhelling. Também aqui incrementa-se o intercâmbio mais do que é mal. Esse intercâmbio do que é mal destrói muitos relacionamentos. Através do intercâmbio do que é mal, fica-se igualmente vinculado um ao outro, como no intercâmbio do que é bom. Só que, então, o sujeito é infeliz. Entretanto, aqui também existe uma solução. Em vez de retribuir um pouco mais do que é mal, retribui-se um pouco menos. Mas é preciso retribuir. Não se pode perdoar. O perdão destrói o intercâmbio e o relacionamento. Quando um outro causou-me dano, digo-lhe: pelo bem do amor, causarei certo dano a você, para que o nosso relacionamento não termine.
mas o prejudicarei um pouco menos. Esse pouco menos reabre o caminho para o intercâmbio do que é bom. Em um relacionamento, pode-se ver imediatamente se existe um intercâmbio mais no bom sentido ou mais no mau sentido. A solução está em passar novamente do mau intercâmbio para o bom intercâmbio. Essa transição não requer muito, necessita-se apenas de um pouco mais do que é bom. Se o casal for bem-sucedido, origina-se uma transparente serenidade no relacionamento. O máximo que posso dar a um companheiro é apreciá-lo e respeitá-lo. Isso é o mais importante. E, ademais, respeitá-lo tal como ele é. Alguns dizem: eu o respeitarei depois, quando você mudar. Pode-se esquecer isso. Amarion e Ham. O companheiro é certo do jeito que ele é. Se não fosse assim, você não teria se casado com ele. E ele também não teria se casado com você, se não fosse a certa para ele. Cada um deve permanecer assim como é. Quando não existe incentivo para uma melhora, cada um pode se desenvolver com mais plenitude. Mas, assim que se exige do companheiro que ele mude, então a sua dignidade pede que continue como é. Consegui esclarecer bem isso? Harm e Mayor concordam. Berhellinger com sagacidade. Acabo de lhes dar uma lição? Harm, sim. Vamos parar, Mônica, aí. Eu lembrei de um caso que o Eurico falou uma vez. Quer citar? Ele comentou uma vez de um caso que ele falou para a moça, parece, o que que você quer de compensação? E ela falou, eu quero que ele troque meu carro. Eu nunca esqueci isso. Então, esse equilíbrio entre dar e receber, o equilíbrio do positivo e do negativo, é algo que a gente tem que estar sempre lembrando, né? Porque quando um dos parceiros acha que ele pode perdoar e que ele está sendo, que isso vai ser bom para o relacionamento, isso está levando o relacionamento a um possível fracasso. Porque no momento que você acha que você pode perdoar, você está se colocando numa posição de superioridade e não de igualdade com o seu parceiro. Então, assim, são coisas que são extremamente importantes, né? Esse equilíbrio entre o dar e o receber, tanto no positivo quanto no negativo, né? E o cuidado para, no negativo, não fazer isso virar uma bola de neve, né? Não fazer isso ir para o fundo do poço. Sempre, tipo assim, eu vou dar o troco, mas um pouco menos. Porque eu amo, eu faço um pouco menos. Fala, Eurico. Esse caso bem lembrado pela Mônica, né? Parece até engraçado, né? Mas a verdade é que assim, ele tinha faltado com a ética no relacionamento, né? A infidelidade tinha partido dele. É, porém, ela não queria terminar o relacionamento. Então, ela, de fato, ela tentou muito, muito superar a dor de ter sido, né, ter passado por aquele momento. E quando veio para a terapia, isso era muito presente, porque volta e meia
voltava aquela questão do que tinha acontecido, do que ele tinha feito. Aí ele invariavelmente pedia o famoso perdão, né? Pedia perdão, ela perdoava, mas voltava novamente. Então eu propus para eles, para ela, no caso, né? O que está faltando para você, talvez seja você compensar aquilo que ele fez com você, aquele sofrimento que ele trouxe para você, a dor que ele causou. Ela falou: Imagina, eu trair, eu sair dentro da minha família, é inconcebível. Imagina, nunca vou fazer isso. Eu falei: Tudo bem, então vamos procurar uma outra forma em que você possa se sentir compensada pela dor que foi causada para você, né? E aí falei: Olha, vai para casa com essa questão, reflete sobre ela, na próxima sessão a gente conversa sobre, né? Aí ela veio com essa solução. E eu acho que a gente tendo essa solução, uma vez que ela propôs que para ela compensar aquilo que ela tinha passado, que ele trocasse o carro dela, com isso, ela perdeu aquele direito que ela acha que ela tinha, né, de cobrar isso dele constantemente. Porque, afinal de contas, ele aceitou trocar o carro dela na hora, né? Não, vamos fazer, vamos, a gente vai trocar, a gente vai fazer. Então, acho que com isso, criou-se ali um equilíbrio dentro daquilo que havia acontecido. Ela não pôde cobrar mais por aquela dívida, entre aspas, né, que ficou entre os dois. Então, acho que a compensação, ela sempre retoma os relacionamentos, né? Então, acho que é isso. É bem lembrado por você, Mônica, né? Bem lembrado. Obrigada, Eurico, pela contribuição. Fala, Eri. Estou lembrando de um caso, não sei se foi a, a Cleusa que falou, daquele caso da mulher, né, que toda vez que o marido traía ela, ela comprava um vestido novo, mais bonito que tinha na loja. Aí um dia, conversando com as amigas, falando que ela tinha comprado um vestido novo, muito caro, que tem todo. Aí a outra só falando, a amiga foi falando, ela é burra mesmo, porque vai daqui uns dias tem um guarda-roupa lotado de roupa bonita. Mas assim, cada um sabe da medida da sua colher, né? Cada casal sabe de onde que vai sair essa medida. É uma coisa muito pessoal, né? O importante aí é ter essa compensação consciente, né? Que nem tem uma história, não sei se é na Simetria Oculta do Amor, é um dos primeiros livros que eles contam uma história de um casal que ele vai pergunta para um deles, né? Tipo assim, fazia 20 anos que estava casado e a mulher ainda não perdoava ele de uma falha que ele tinha cometido, que ele já tinha tentado compensar de várias formas e não conseguia. Que logo eles recém-casados, ele viajou com os pais e deixou ela, né? Daí o amigo que era consolador falou para ele: Você já perguntou para ela o que que ela precisa para compensar isso que você fez? Né? Porque às vezes a pessoa até tenta equiparar, mas ela não ouve o outro. O que que o outro precisa? O que que o outro quer, né? Como nesse caso que eles citam, durante 20 anos ele estava tentando compensar isso e essa cobrança continuava. Ele nunca tinha perguntado para ela o que que ela precisava para compensar a falha que ele cometeu. Fala, Euri. Olha, na justiça restaurativa, como a gente trabalha essencialmente com conflitos, a gente tem os três R's, né, do conflito, que é o primeiro R, a responsabilização. A pessoa quem cometeu algum dano tem que ser capaz de reconhecer que ela foi responsável pelo dano que ela cometeu. A reparação
é preciso também haver uma reparação desse dano causado, e quando a gente consegue esses dois R's, a gente parte para o terceiro, que é a reconciliação. Então, isso eu acho que meio que né, nessa relação de casais, nas relações de casais, também é preciso a gente colocar em prática os três R's, né? Responsabilização, reparação, precisa reparar aquilo que machucou, aquilo que causou um dano ao parceiro ou à parceira, e aí é possível o terceiro R, que é a reconciliação, né? Então, quando isso acontece, normalmente, como diz ele, né, depois da briga, a coisa fica mais feliz, o relacionamento fica mais interessante, né? Na hora que você consegue fazer esse equilíbrio. Gente, eu já vi, olhei aqui no relógio, nós já passamos da hora, né? Então, Ah, verdade. eu, Conversa boa, passa da hora mesmo. pois é, né? Obrigado a todos vocês por estarem aqui, por ouvir, por participar, por partilhar. Obrigado, Mônica, pela leitura. E eu passo para você, Helena. Muito bom, né? As horas passam que a gente não vê. E só para relembrar algo que a gente já leu também lá atrás, que o Hellinger também fala, né, que quando tem essa reparação aí, né, esse equilíbrio, não se fala mais nisso depois, né? Então, Verdade, aí também. Certeza, aquela coisa é um assim, isso é bem exercício. simples, não se fala, não se toca mais no assunto. E é aquela coisa que eu anotei em algum lugar, tá lá. É fácil, é só não É falar muito. mais do assunto. É muito fácil. Uhum. Gente, muito obrigada. Obrigada, Mônica, pela leitura, Cleusa, pelas Beijo, pessoal. orientações e todos aí pelas colocações. É importante, faz a gente refletir bastante. E até terça-feira que vem, gente, nosso último encontro. Vamos fechar com chave de ouro. As perguntas difíceis a gente deixa para o Renê, né? Semana que vem. É isso aí, gente. Tragam Obrigada. perguntas, só para Tá? provocar o Renê. Boa É. semana para Tchau, todos, boa tá? noite Uma a boa todos. Muito semana para vocês. obrigado. Boa Boa noite. noite. Até Boa terça-feira que noite. vem. Até. Tchau. Boa Tchau. noite. Boa noite.